Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de Deus trazer uma luz especial sobre a sua vida. E nós estamos dentro da nossa série, o Resgate da Alma Imortal. Se nós não entendermos que nós precisamos reconectar a nossa vida, os nossos momentos, o nosso ser material, físico, concreto, esse que nós conseguimos ver com a nossa vida espiritual, querido, a nossa alma imortal, nós continuaremos sofrendo coisas que nós poderíamos tratar de uma maneira diferente se a nossa visão estivesse na eternidade. E dentro do tema do mês, nós estamos perguntando, novo normal? Aquilo que tem se tornado normal para as pessoas do nosso dia a dia, aceito, né? As pessoas constroem a partir disso, mas que na verdade são coisas que foram construídas, foram bases lançadas por uma sociedade, por uma geração que vive exclusivamente para o que é material, efêmero e passageiro. Na semana passada a gente falou sobre aquela expressão, né? Feito para inglês ver. As pessoas fazem as coisas para inglês ver. A cultura do fingimento que está tão disseminada na nossa sociedade, que é um resultado de se viver única e exclusivamente para aquilo que é efêmero e passageiro. Em um outro momento, quando as pessoas viviam para o que é eterno, essa cultura era muito menor, essa questão do fingimento era muito menor e você tinha a oportunidade de acreditar nas pessoas com uma facilidade muito maior, queridos. Então, até tinha, né, estava conversando com uma pessoa sobre aquelas questões de fazer um contrato e ficava no fio do bigode, ou seja, aquilo que a pessoa falou, ela vai cumprir, e não tinha esse monte de contrato que a gente tem que assinar e muitas vezes nem acaba cumprindo, né? Isso acontece porque as pessoas se desligaram da eternidade. Todo mundo está fazendo as coisas olhando só para esse plano existencial, para essa dimensão física, e essa dimensão física é uma das dimensões do mundo eterno que o nosso Deus criou, querido. Então, quando você tem Deus como o fundamento da sua vida, quando você está olhando do ponto de vista da eternidade, a sua própria vida, muitas coisas mudam dentro de você, objetivos, metas, sonhos, desafios, o que é problema, o que não é problema, o que você chama de necessidade ou não. Então, muitas coisas mudam e a gente está trazendo um pouquinho de cada coisa para que a gente possa fazer uma reflexão dentro do nosso coração e ver até que ponto esse mundo físico ele está ordenando a nossa vida, até que ponto ele colocou um cabresto na nossa vida e está nos levando para talvez lugares que nós não queremos, longe do propósito, da missão para o qual Deus nos colocou nessa terra. Saiba que você tem um propósito, uma missão nessa terra, nessa existência física, e ela não será concreta se você não ampliar o seu horizonte, a sua mente, a sua alma, se você não se conectar à sua alma imortal, se você não olhar a vida do ponto de vista da eternidade. Muitas coisas ficarão faltando, muitas respostas não virão, e dentro dessa dúvida o mundo vai empurrando a gente para o final da vida dentro de um automatismo, e nós precisamos quebrar esse ciclo para que a gente possa viver realmente o que Deus tem para as nossas vidas. E dentro desse novo normal eu queria trazer um outro tema para você também, que hoje é encarado justamente como algo normal, algo que todo mundo faz, algo que todo mundo fala, mas que não tem nada a ver. São coisas que parecem, até de um ponto de vista, bobas, querido, mas se você prestar atenção, isso é a consequência que ela vem se desdobrando e tem a raiz justamente na desconexão com o mundo espiritual eterno. E é justamente o nosso tema de hoje, é não me chame de Senhor. Eu tenho conversado com muitos papais, com muitas mamães, e uma das coisas que eles mais reclamam é que os filhos são muitos respondões, são filhos que não respeitam, querido, que não honram os seus pais, que não reconhecem, né? Não tem a gratidão estabelecida dentro do seu coração. Então as pessoas reclamam muito em relação aos filhos dessa falta de respeito, dessa falta de reconhecimento, dessa falta de honrar o pai e a mãe, que é justamente o mandamento bíblico, né? Você honrar o pai e mãe. As pessoas estão reclamando, falando, nossa, como essa mocidade, né? Esses adolescentes, essa juventude está sem educação, não tem educação com as pessoas mais velhas, não tem educação nem com os pais, nem com as mães,
quer tudo na mão, e essa reclamação tem se tornado constante. Eu acredito, claro, que todo adolescente, toda criança, jovem passa por essa fase de mais rebeldia, mas o que tem se tornado hoje, essa questão tem sido realmente muito grande, o nível de desonra, de desrespeito que tem acontecido dentro dos lares, dentro dos locais aonde essas pessoas frequentam. É muito comum isso, né? E aí, por que isso está acontecendo? Então as pessoas perguntam, e a gente, querido, esse é mais um aspecto da vida vivida apenas para aquilo que é superficial, efêmero e passageiro. As pessoas vivendo assim, dentro desse espectro, né? Dentro desse mundo apenas material, olhando para aquilo que é material e físico. Então essas pessoas, elas ensinam as próximas gerações a serem dessa forma. A pessoa olha e aí acaba reclamando, né, do filho que está desonrando, do filho que é desrespeitoso, está respondendo, mas a sociedade como um todo, a partir dele mesmo, está ensinando o filho a ser assim. E esse ensinamento que já vai para o filho desconectado do mundo espiritual, apenas do mundo físico, traz então para essa pessoa, essa nova pessoa que está sendo formada, né, essa questão de não precisar respeitar as pessoas, de não precisar respeitar ninguém, honrar ninguém. Esse é mais um aspecto que está sendo crescente dentro da nossa geração, do nosso tempo, preste atenção. E aí a gente fica perguntando por quê, né? O que tem acontecido em relação a isso, para que as pessoas passem esse ensinamento, né? Um dos fatores que a gente pode destacar é que, eu não sei se você tem percebido, mas as pessoas não querem envelhecer, queridos. Vê se pode. As pessoas no nosso tempo não querem de maneira nenhuma envelhecer essa carcaça aqui, que naturalmente ela vai se acabar. Ela foi feita para isso, né? Mas as pessoas não querem. As pessoas querem segurar o máximo possível o ciclo da juventude, o ciclo da adolescência, aquele ciclo aonde eles tinham toda a sua força para fazer aquilo que elas queriam, querido. Nada mais efêmero, nada mais passageiro, né? Nada mais transitório do que a juventude, do que a beleza exterior. É só você olhar um pouquinho para os números da indústria da beleza, querido. Então, essas pessoas que não querem envelhecer, que querem ficar jovens, né, para sempre, como se isso fosse possível, essas pessoas ensinam as próximas gerações a serem desrespeitosos com as pessoas mais velhas. Então as pessoas não querem envelhecer, as pessoas se vestem como jovens, as pessoas falam como jovens, as pessoas se portam como jovens, né? Tentam, né, segurar essa juventude de alguma forma e tentam segurar essa adolescência, essa parte da nossa vida, que é um ciclo tão efêmero, tão passageiro, e não querem envelhecer. Não querendo envelhecer no seu aspecto físico, acabam também condicionando o seu emocional em todos os sentidos, para que fiquem paralisados dentro desse ciclo que é a juventude, né, querido? Mas a pessoa que está dentro desse ciclo, ela não evolui, ela não chega à maturidade, ela não consegue lidar com as crises da sua idade posterior, né, da continuação da vida. Porque cada ciclo na nossa vida, ela tem as suas ferramentas para você trabalhar nele, você tem que descobrir e você tem que transformá-las, e você tem que usá-las, e também tem as suas crises. Então, uma crise que uma ferramenta que a gente usou quando era jovem, não dá para usar quando a gente está chegando numa idade mais avançada. A gente precisa evoluir, chegar à maturidade. E essas pessoas que querem se manter jovens para sempre, a qualquer custo, acabam sem ter a ferramenta, não tem também a ferramenta, a condição de ensinar a honra aos mais velhos para as pessoas que estão chegando. Você percebe como essa cultura de viver apenas o que é material, efêmero e passageiro causa um problema na pessoa e causa um problema também nessa geração que vem vindo?
tem uma coisa que é muito característica, né? Eu percebo muitas pessoas, eu tenho esse costume, meu pai, minha mãe me ensinaram assim, de sempre que eu estou diante de uma pessoa que é mais velho do que eu, de chamar de Senhor. Oi, o Senhor não vai para lá, o Senhor aqui, o Senhor ali. Então eu tenho isso estabelecido dentro da minha vida, queridos. E eu percebo que quando eu vou fazer assim, né, eu chamo alguém de Senhor, é muito corriqueiro eu ouvir a pessoa falar assim: não me chame de Senhor, Senhor é velho e eu não sou velho. Olha, queridos, que coisa, parece uma frase realmente assim, sem muito peso, né? Uma frase corriqueira, até engraçada, mas na verdade o que tem para isso por trás disso é essa necessidade de a pessoa se fixar dentro de uma idade da juventude com os seus valores, com o seu processo, com as suas ferramentas, e não envelhecer, querido, curtindo verdadeiramente cada ciclo da vida que Deus está dando para a gente. E essa pessoa que fala, não me chame de Senhor, porque Senhor é velho, é justamente essa pessoa que não desenvolve as condições, as ferramentas para lidar com os desafios da sua idade atual, e também não consegue ensinar as pessoas que estão vindo aí, queridos, justamente para respeitar e honrar as pessoas que são mais velhas. Não aceita esse novo ciclo em sua vida. Quantas pessoas estão vivendo assim? Eu tenho um trabalho danado dentro de casa para ensinar os meus 2 filhos, né? Lá dentro de casa eu já falei para eles: olha, eu quero que me chame de Senhor, porque eu chamava meu pai assim, eu acho que isso é honrar o pai e a mãe, e tem que me chamar assim. E olha, e dá o que fazer, porque ao ponto que eu falo para eles me chamar de Senhor, outras pessoas, não, é você que tem que me chamar porque Senhor é coisa de velho. Não, queridos, tem que respeitar o ciclo, o momento, verdadeiramente ter o prazer completo do ciclo que nós estamos recebendo, né? A gente já passou pela infância, adolescência, juventude, a gente está numa outra fase agora, e a gente precisa entender, aceitar, viver de maneira 100% essa fase, e isso é estar ligado à eternidade. Mas alguém que tem a sua visão apenas ligada no mundo físico, material, essa pessoa, querido, não vai de maneira nenhuma conseguir viver esse ciclo poderoso, né? Todas as benesses do ciclo que ele está vivendo. Não, ele vai sempre estar olhando para o passado e querendo voltar, e se vestindo igual, e falando igual, e tendo atitudes de infantis, né? De crianças, e querendo fazer coisa que a pessoa mais jovem faz. Eu acho isso um completo desperdício da vida, mas a pessoa está focada apenas naquilo que é concreto. Eu quero compartilhar com você um versículo que está escrito lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 31, para você entender o que Deus pensa sobre isso. Lá está escrito assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa. Querido, olha só, e aí você vai perceber que nessa semana a gente vai tratar desse tema. Eu vou falar sobre várias vezes sobre como Deus, ele tem um compromisso e ele ama a nossa história. Deus não é um Deus focado apenas no momento, não, queridos. Ele é um Deus que ele está conosco dentro da nossa história. Inclusive, se você não consegue ver Deus no momento que você está passando, é muito difícil, só consigo ver problema, isso significa que a sua visão está focada no momento, o que é material, efêmero e passageiro. Se você ampliar, olhar para a eternidade, desse ponto de vista, olhar para a sua história como alma imortal, como ser eterno que veio de Deus, está dentro de Deus, está indo para Deus, então você vai perceber que Ele sempre esteve, está e estará com você. Deus honra a história, queridos, e alguém que olha desse ponto de vista é alguém que vai cultivar a cultura da honra, né? Que vai entender e vai aceitar todo o ciclo, aceitar completamente o ciclo aonde ela está vivendo, deixar o que tem que deixar para trás e seguir em frente, como o próprio Paulo falava, né? O apóstolo Paulo falava, deixando para trás as coisas que já ficaram e seguindo para o alvo. Então, queridos, justamente esse seguir, essa continuidade da vida, se aceitar cada ciclo da nossa vida, faz parte de quem está olhando para a eternidade, e ele tem a oportunidade de viver de maneira completa, né, tudo aquilo que está acontecendo no seu hoje, aceitar, lidar com isso, vencer os desafios,
propor os objetivos e tudo mais. Agora, alguém que está sempre olhando para trás, que não quer ser chamado de senhor, não quero ser velho, hein? Não quero, não. Essa pessoa que ela vai sofrer um pouco mais, porque a sua visão está sempre no agora, vai estar desconectado de Deus. Deus tem um compromisso com a sua história, lembre-se disso, porque Ele é um Deus eterno, é um Deus de histórias, queridos. Ele constrói histórias vencedoras como a sua e não simplesmente fica preso a momentos da vida. Então pense sobre isso, que esse fato das pessoas não quererem envelhecer, não quererem ser chamado de senhor, de senhora, isso faz com que a gente fique preso no mundo físico, e é o que está acontecendo bastante. Reflita como isso está dentro de você. A nossa proposta é essa, refletir como nós estamos vivendo isso. Então, se isso é uma verdade, se você tem buscado a juventude simplesmente como algo externo, né, você tem que olhar para dentro, se isso não está refletindo dentro do seu emocional, dentro da sua razão, dentro de novas ferramentas que você deveria ter, que você deveria desenvolver, e está ficando isso para trás, porque você quer uma fase anterior que já passou, não volta mais. E nós precisamos olhar para frente e seguir tendo ao lado um Deus que constrói histórias. Deus abençoe a sua vida e a sua família.